Muito bem, chega mais. O assunto de hoje é saúde. Você viu aí que a gente vai falar sobre epilepsia. Aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de epilepsia, que é um tipo de transtorno mental crônico que afeta homens e mulheres de todas as idades. Os números divulgados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, posicionam a epilepsia como uma das doenças neurológicas mais comuns no planeta. Nós vamos entender mais sobre esse assunto com o neurologista Dr. Paulo Moreira. Dr. Paulo, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Prazer receber você aqui, mesmo que assim virtualmente, para falar sobre esse assunto importante. Hoje. Obrigada, viu, doutor? Tá certo, Ero. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui de novo no Vida de Saúde nesse formato à distância dessa vez, né? Doutor, eu queria que você descrevesse para a gente o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa em crise epilética. Teru, quando a gente fala de epilepsia, tem vários tipos de crises diferentes, mas em resumo, o que acontece no cérebro é uma sequência de descargas elétricas anormais, que geralmente são sincronizadas ou são rítmicas, e que podem provocar sintomas diferentes dependendo da área do cérebro onde elas começam ou onde elas persistem. Então, dentro do cérebro de uma pessoa durante uma crise epiléptica, acontecem essas descargas anormais. Em resumo, de uma forma bem simples, é isso. Existem sinais, doutor, de que aquela crise está chegando? Como que a pessoa pode perceber? Algumas crises, elas já começam com perda da consciência. Então a pessoa não percebe, não tem sintoma nenhum ou nada avisando que vai ter uma crise epiléptica. Outras crises começam de maneira focal, que a gente chama. Começam numa determinada área e podem provocar sintomas que a gente chama de aura epiléptica ou pródromo da epilepsia, e aí a pessoa sente que vai ter a crise epiléptica em si. Esses sintomas eles vão depender, de novo, do lugar onde eles começam. Mas os mais frequentes, os mais comuns são desconforto na região do estômago, às vezes um mal-estar inespecífico. Alguns pacientes podem sentir algum cheiro ou ter alguma alteração visual ou auditiva. Isso depois ser seguido por perda de consciência e outros sintomas que são mais conhecidos e mais populares de uma crise epiléptica. Agora, doutor, a gente sempre tenta, quando temos um problema, e no caso da crise epilética, que tem um estigma muito forte, né? A gente sempre tenta se perguntar o que leva, o que causa essa crise. Porque a pessoa já tem uma predisposição. Até acho que seria interessante falar um pouquinho sobre por que as pessoas têm epilepsia. É uma má formação ou é um distúrbio que pode acontecer durante a vida? Certo, essa é uma pergunta muito boa, Teru. A epilepsia é uma doença em que o indivíduo tem uma tendência a ter crises epilépticas. Então, é legal definir isso, que a epilepsia é uma doença em que a pessoa tem uma tendência a ter crises epilépticas. Esse conjunto, na verdade, de doenças que formam a epilepsia podem ter causas genéticas. Esse conjunto pode ter causas genéticas, causas infecciosas. Um tumor, por exemplo, pode provocar epilepsia. Sequela de AVC, aquela área do cérebro que sofreu um infarto cerebral, aumenta a chance da pessoa ter epilepsia ou ter crises epilépticas ao longo da vida. Então, a epilepsia é um conjunto dessas alterações em que o indivíduo tem um aumento da chance de ter crises epilépticas. Existem algumas síndromes genéticas em que pessoas da família com determinadas mutações têm um aumento da chance de ter crises epilépticas, têm epilepsia. Então, as causas que levam à epilepsia são muito variadas. Nós temos uma melhor descrição hoje de vários tipos de epilepsia generalizada, que são, eu comentei agora há pouco que a crise epiléptica ela pode começar em uma determinada área do cérebro, que a gente chama de crise focal, mas existem
alguns tipos de epilepsia em que não existe um foco muito bem definido e que as crises começam em mais de uma área do cérebro ao mesmo tempo. E tem algumas mutações já descritas, algumas síndromes epilépticas por genes específicos e que provocam essas crises do tipo generalizadas, provocam esses tipos de epilepsia generalizada. Então, as causas são bem variadas mesmo. As principais são essas que eu citei aqui. E parece que são causas até sem um certo controle, né? Não é determinada coisa que uma pessoa come ou de repente, um estresse que essa pessoa passa. Isso também pode desencadear uma crise, doutor, ou não? São mais essas causas que o senhor trouxe aqui. Sim, é interessante a gente diferenciar, então, a crise epiléptica da epilepsia. Uhum, Porque a epilepsia em si não tem muitas coisas no estilo de vida que a gente possa mudar. Por exemplo, essas alterações genéticas, ou um AVC, ou um tumor certo. cerebral, se a pessoa tem a epilepsia. Agora, a crise epiléptica, essa sim tem influência e tem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir a chance de ter crises epilépticas. Então, é interessante separar essas coisas. Você citou, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, o cansaço, a falta de sono, O uma dieta estresse. desequilibrada, o estresse, essas são coisas que reduzem o limiar convulsivo, que a gente chama. Então, uma pessoa que tem epilepsia e, em cima disso, tem esses fatores, isso aumenta a chance de ter crises epilépticas, sim. Ah, olha que interessante então. Então ela de repente não tem controle sobre a doença, mas sobre as crises ela pode, talvez ela não tenha controle, mas ela pode amenizar ou pode buscar situações que não provoquem com tanta frequência. Sem dúvida. A falta de sono, por exemplo, períodos prolongados sem dormir, isso está muito bem descrito, que reduz o limiar convulsivo e com isso aumenta a chance de ter crises epilépticas. Agora, doutor, Faz parte, pode falar. faz parte do tratamento da epilepsia essa reeducação dos hábitos de vida e de outras coisas que podem influenciar a ocorrência, a frequência das crises epilépticas. Interessante. Agora, doutora, eu queria saber o seguinte: o que a gente faz quando a gente está para socorrer ou está do lado de alguém? Porque muitas pessoas que têm epilepsia trabalham, levam uma vida normal, até porque existem graus, né, de mais severos ou menos severos. O que a gente deve fazer no momento que essa pessoa está em crise? Como que deve ser o primeiro socorro ali? Essa é mais uma excelente pergunta, Terô. A gente espera e o objetivo do tratamento é que as pessoas com epilepsia levem uma vida normal, trabalhem, casem, tenham filhos e estudem e tudo mais. Mas quando a gente encontra alguém que está tendo uma crise convulsiva na nossa frente, alguns cuidados a gente pode tomar. Então, nas crises generalizadas, em que tem perda de consciência, a pessoa pode cair ao chão e pode se machucar. Uhum. Então, é bom tentar deitar a pessoa com cuidado, afastar objetos perigosos que estejam em volta para evitar que ela bata a cabeça ou os braços e se machuque durante a crise. Se for possível, é interessante também tentar deitar a pessoa de lado, porque durante uma crise convulsiva pode ocorrer aumento da salivação e a pessoa pode aspirar essas secreções que produz na boca, e aí isso pode causar problemas mais sérios. Então, tenta deitar a pessoa, afastar objetos perigosos que estejam em volta, deitar a pessoa de lado, e para a maioria das crises convulsivas é isso, observar e deixar passar. Quando a pessoa já tem o diagnóstico de epilepsia, já está em tratamento, é alguém da família, os cuidados são basicamente esses. Então, diminuir a chance da pessoa se machucar durante aquela crise epiléptica, observar, marcar o tempo da crise e depois conversar com o neurologista que está acompanhando. Tá. Agora, se for a primeira crise convulsiva da pessoa na vida, ou se a pessoa estiver gestante, ou se durante a crise a pessoa bater a cabeça em algum lugar, ou for uma crise dentro da água, que você acha que a pessoa pode ter se afogado, ou se a crise demorar muito para passar, e esse demorar muito
em torno de 2 a 3 minutos já é bastante tempo. Uma crise que dura mais do que 5 minutos, geralmente a pessoa precisa ir para o hospital. Então, essas coisas são legais de lembrar. Primeira crise da vida, crise epiléptica em pessoa gestante, ou uma crise na qual a pessoa bateu a cabeça, teve algum sangramento, assim. Crises demoradas e crises em que, depois que os movimentos cessaram, a pessoa não recuperou a consciência. Então, essas são algumas das informações que falam pra gente, não, essa pessoa precisa ir para o hospital, precisa chamar o socorro, a ambulância e tudo mais. Então, basicamente, doutor, é proteger ali aquela pessoa naquele momento e depois buscar ajuda, depois avaliar a situação e buscar ajuda. Agora, você falou uma palavra interessante aí, doutor. Qual é a diferença entre convulsão e uma crise de epilepsia? Existe diferença? Existe diferença. Nem toda crise epiléptica ela é convulsiva. A crise convulsiva é essa que é a mais famosa, em que a pessoa assume uma postura primeiro tônica, rígida. Os braços, os membros ficam rígidos, e aí depois dessa rigidez começam alguns abalos e a pessoa saliva. Então, aumenta a salivação, né? Essa crise é o que é conhecido mais popularmente como crise convulsiva. Mas existem crises epilépticas que não são convulsivas. Eu tive um paciente, por exemplo, em que a epilepsia dele constituía-se de crises auditivas. E ele começava a ouvir um som e esse som se transformava numa música que começava sempre do mesmo jeito e terminava sempre do mesmo jeito, durava ali alguns segundos, até 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos. Então, a epilepsia desse paciente era basicamente constituída por crises de alucinação auditiva, e no caso dele eram alucinações musicais. Olha só. Uma outra paciente que a gente acompanhou, ela estava monitorizada na hora que teve a crise, então ela estava fazendo um eletroencefalograma no momento que teve a crise epiléptica. Uau! E a crise dela era de alterações visuais. Ela tinha algumas alucinações visuais epilépticas. Ela via formas, alguns contornos luminosos, mal definidos no caso dela, e a crise dela era isso basicamente. Bom, doutor, agora essas crises realmente podem assustar quem não está acostumado a conviver com alguém que tem epilepsia e a própria doença, né, ela vem acompanhada de um preconceito, estigma social e até por isso poucas pessoas recebem o tratamento adequado, o que acaba deixando essa pessoa, esse paciente, sem a chance de uma boa qualidade de vida, né, doutor? Então, eu queria saber o seguinte, você falou aqui que esse paciente tem que buscar ajuda, a gente vai falar daqui a pouquinho quais são os possíveis tratamentos, mas essa pessoa pode dirigir, por exemplo? Você falou de levar uma vida normal, então eu trouxe aqui um requisito, né, da vida. Sem dúvida. Hoje em dia é fundamental dirigir e se locomover. E o nosso objetivo no tratamento é que a pessoa possa dirigir, sim. Entretanto, o ato de dirigir envolve uma responsabilidade não só sobre a pessoa que tem epilepsia, mas com as pessoas em volta dela. Certo. Por isso, para que uma pessoa com epilepsia possa dirigir, ela precisa preencher alguns requisitos. Inclusive, na legislação de trânsito brasileira, tem esses requisitos. Tem que estar, depende se a pessoa está usando medicamento ou não. Por exemplo, para um paciente que está em uso regular de medicamento, se ele estiver há mais de 1 ano sem ter crises epilépticas de quaisquer tipo, estiver usando os medicamentos regularmente e tiver um parecer favorável do neurologista, essa pessoa pode dirigir, ela tem liberação e aí passa nos testes exigidos, nos requisitos exigidos pela legislação para dirigir. Se a pessoa está em retirada de medicamento, está sem uso de medicamento, esses pré-requisitos mudam. Eles mudam também de acordo com o tipo de epilepsia. Então, em geral, nosso objetivo é que o paciente com epilepsia possa dirigir, mas tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos antes que isso aconteça. Entendi. O ato de dirigir envolve uma responsabilidade muito grande. É verdade. Então, olha, tem que estar assim aí alinhado com o seu médico, acompanhando e verificando, né, as possibilidades. De repente,
a diminuição das crises. Agora, doutor, vamos aqui para mitos e verdades. Algumas respostas você já até deu aqui, mas vamos ver, porque existem muitas crenças com relação à epilepsia, aos epiléticos e às crises também, ó. Durante uma crise, deve-se segurar os braços e a língua da pessoa? Você não falou isso naqueles cuidados ali agora há pouco. É interessante que essa é uma pergunta muito feita no consultório, mas isso não é verdade. Você não deve tentar segurar os braços da pessoa e também não deve colocar a mão ou o dedo dentro da boca da pessoa para tentar segurar a língua. Não é verdade que alguém pode engolir a língua durante uma crise, isso é falso. Se você segurar uma pessoa durante a crise, você pode machucar a pessoa e machucar a si mesmo. É verdade, pode levar uma mordida involuntária ali, né, doutor? Exato. Olha só essa aqui, doutor. A epilepsia pode acometer todas as idades? Todas as pessoas, crianças, velhos, adultos, podem ter, doutor? Isso é verdade, isso é até uma coisa que você mesma já falou na introdução do programa. A epilepsia pode começar em qualquer fase da vida. Algumas síndromes epilépticas são mais comuns na infância, outras na adolescência, mas a epilepsia pode começar em qualquer fase da vida, sim. Tá. Olha essa, doutor. O estresse é um fator desencadeador da crise de epilepsia? Essa também é verdadeira. A gente comentou alguma coisa sobre isso já. E o estresse, a ansiedade, o cansaço excessivo, o jejum prolongado, são todas coisas que mudam o limiar convulsivo e aumentam, sim, a chance de ter uma crise epiléptica. Vamos se cuidar, você também, hein? É para todo mundo esse cuidado. Epilepsia é uma doença mental, doutor? Epilepsia não é uma doença mental. Quando a gente fala de doença mental, o pensamento comum é de doenças que cursem com alucinação ou com alteração do raciocínio e tudo mais. A epilepsia é uma doença neurológica cerebral, mas que a maioria das pessoas tem a inteligência normal e se desenvolvem normalmente. A epilepsia é uma doença neurológica cerebral, não uma doença mental, como conhecido popularmente. Legal, muito boa essa resposta, doutor. Toda convulsão é epilepsia? Essa ele já respondeu, minha gente. Ou não? Eu já respondi, mas ela tem o contrário também. Eu respondi mais a parte de... Você respondeu ao contrário. Gera crises convulsivas. Isso. Mas nem toda pessoa que tem uma crise convulsiva tem epilepsia. Então, qualquer pessoa pode ter uma redução desse limiar convulsivo por algum motivo. Uma febre, por exemplo, pode gerar convulsão, uma febre altíssima. Sim, pode. Isso acontece em crianças, principalmente. Depois de bater a cabeça, existe um aumento da chance de ter uma crise epiléptica. Alguém que usa medicamentos ou álcool e entra na fase de abstinência pode ter uma crise convulsiva sem que isso seja mesmo epilepsia. Tá. Olha essa, doutor. Existem medicamentos capazes de controlar totalmente a incidência das crises, doutor? Esse totalmente aqui que estragou a conversa aqui, né? Esse totalmente ficou um pouquinho complicado. Veja bem, existem sim muitos medicamentos disponíveis para o tratamento de epilepsia. E a maioria das pessoas consegue, com tratamento regular, ficar bem controlado sem crises. Por exemplo, para um tipo de epilepsia focal, os estudos mostram que cerca de 70% das pessoas conseguem ficar livres de crises, entrar em remissão da doença, e às vezes a gente até fala em cura, mas 70% das pessoas podem conseguir ficar livres de crise com o uso de apenas um medicamento. Então posso colocar... olha o mais. Mas tem um porém aí. Existem algumas síndromes epilépticas que são refratárias ao tratamento, são epilepsias de difícil controle. Então, tem alguns tipos de epilepsia que são mais raros e que a gente não consegue controlar totalmente com o uso de medicamentos. Então, essa pergunta é mais ou menos, não é bem assim. Eu vou colocar mito e verdade nela aqui, tá, doutor? Ok. Olha aqui essa. Os pacientes com epilepsia não podem dirigir. Você já falou dessa daqui. Essa a gente já respondeu. O nosso objetivo é que possam dirigir. Essa também vou colocar mito e verdade. Certo. Não, essa eu acho que você pode até colocar como mito. Mito.
É verdade, porque se Isso, estiver tomando, se estiver porque a gente, atingindo, cumprindo sim, aqueles pré-requisitos lá, e a gente espera, assim, que os pacientes com epilepsia possam dirigir. Tem só essa observação, tem alguns cuidados antes que isso aconteça. tá certo. E olha aqui, é possível manter a consciência durante uma crise epiléptica? É possível. Se a crise for dessas que a gente conversou, se for uma crise focal, por exemplo, o Uhum. paciente pode, inclusive, contar para a gente o que está acontecendo durante a crise epiléptica. Olha só. Doutor, para finalizar, você falou um pouquinho aqui sobre esses medicamentos capazes de controlar totalmente as crises, né? O tratamento é feito com esse acompanhamento com o neurologista, com outros profissionais, provavelmente, para controlar também os gatilhos, né? Mas que outras possibilidades existem para a pessoa que sofre de epilepsia, doutor? Essa é uma excelente pergunta, Teru. A primeira coisa para a gente tratar direito uma epilepsia é o diagnóstico. Então, a pessoa precisa ter acesso a um neurologista e a gente precisa investigar o tipo de crise, fazer alguns exames, porque o primeiro passo do tratamento é o diagnóstico certo. Não tem uma receita de bolo que sirva para todos os tipos de epilepsia. Agora, no tratamento, a gente usa medicamentos adequados para cada tipo de crise. A mudança do estilo de vida é muito importante para reduzir a frequência, a ocorrência de crise. Então, horários regulares de sono, uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos, usar substâncias tóxicas, álcool e outras drogas. Mas mesmo assim, algumas pessoas não conseguem ficar livres de crises fazendo tudo isso. Para esses Uhum, casos, existem dietas específicas, existe uma dieta que chama dieta cetogênica, que é indicada para alguns casos de uhum, epilepsia. Existem implantes, cirurgias de implantes, de tipo um marca-passo cerebral que a gente faz, que diminui também a chance de ter crises. Algumas epilepsias, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal, e alguns outros tipos também, a gente pode fazer um tratamento cirúrgico, remover a área lesada do cérebro, a área que está provocando as crises, e isso reduz também a chance de crise, pode até curar a epilepsia dessa pessoa. Então, além dos medicamentos, tem essas outras opções de tratamento que o neurologista vai indicar e vai discutir para cada caso. tá certo. Nossa, esse programa foi muito legal, essa conversa contigo foi muito legal. Doutor Paulo, muito obrigada. Olha, quero te desejar aqui também um feliz ano novo, feliz 2021, você, sua família, e que Deus continue abençoando, Senhor, para que traga para a gente também, respingue também essas bênçãos aqui em forma de informação, de alerta e de orientação. Obrigada, doutor. Tá certo, Teru. Eu que agradeço. Muito obrigado de novo pela chance de participar aqui do programa. Fique com Deus, viu? E Deus abençoe você, a família e a todos aí do Amém. programa também. Até a próxima, doutor. Até, um abraço. Bom, a gente faz um rápido intervalo. Agora, na volta, tem aquele treino aeróbico para você turbinar aí a sua última semana do ano. Já separa aí um espacinho na sua sala, na sua casa, na sua área, porque a gente quer que você faça bonito e saudável neste finalzinho do ano. Além do treino, também bonito e saudável na cozinha com esse arroz festivo que eu te ensino daqui a pouquinho. Sai daí não.